Entramos, ela nos faz isso. Então, a gente precisa compreender que todo dia você vai ter momentos na sua vida que você vai ficar em desespero. Vai ter hora que você vai ter uma fé que ninguém vai derrubar a sua fé. Mas enquanto você habitar essa dimensão, você continuará tendo medo. Vocês estão compreendendo? Então, quando o Mashiach ele sai da sua dimensão superior e vem servir a todos nós numa dimensão inferior, como eu disse, o fundo do poço. Ele se tornando Adão Kadmon. Ele está numa posição elevadíssima, mas ao mesmo tempo ele está aqui como um homem, cheirando suor, passando necessidades, desespero, medo, ódio contra ele por todos os lados, mas ele sabia que tudo aquilo ia o quê? Passar. Porque essa dimensão nossa é ligada ao chamado. Dentre todas as dimensões, a única dimensão que o Eterno não vê os filhos se apresentando, qual era? Ele chegou para Iov, para Hassatã, e falou: de onde tu vens? Ele de rodear a terra. E a palavra diz que aquele dia, aquele momento, era momento de todos os filhos se apresentarem diante de quem? Mas não havia um homem, um Shin. Não havia um Ben Adam se apresentando a quem? Ao Yahweh. Por quê? Porque eles estão vedados. Só os seres, os Malachim e as outras criações do universo se apresentaram a ele e chegavam diante de Yahweh e se apresentavam a ele. E Hassatã disse: eis que eu estava rodeando a terra. Aí o Yahweh pergunta a ele: o que tu observaste? Observaste meu servo Jó? Ué, Jó era filho, não? Sim ou não? Justo, temente e fiel. Mas por que Iov, melhor o nome em hebraico é Iov, Iov não se apresentou ao Eterno? É porque ele não era filho? É porque a dimensão a qual nós estamos, nós não podemos nos apresentar a quem? Ao Yahweh. Nós não podemos se apresentar a ele. Ainda mais naquela época que não havia remissão. Iov era contemporâneo de Moshe. Ele viveu nos mesmos dias de Moshe. Moshe o conhecia, inclusive. Mas ninguém podia se apresentar a nós, humanos. A única forma de se apresentar ao Yahweh antes de Yahushua, não tinha como. A palavra da Iov diz que os filhos de Elohim se apresentavam diante dele. Inclusive lá no meio estava quem? Shemael, Hassatã. Todos tinham que se apresentar. Mas não ouve-se falar de um Shin, de um Ben Adam se apresentando na presença do Yahweh. Porque nós dessa dimensão caída, a gente apenas nos apresentamos, sabe como? Quando nós dobramos o nosso joelho. É por isso que você não me leve a mal. Eu não concordo com essas orações, pessoas de pé, pessoas, eu estou orando, estou deitado, eu estou orando. Não, a oração é de joelho. Quando você eleva teu pensamento, quando você dobra teu joelho, é uma posição. Eu vou explicar isso uma hora com mais detalhe, o quanto ela representa você dobrar o teu joelho. Quando você dobra o teu joelho, você está se apresentando a quem? Ao Yahweh. E nesse momento, o seu corpo projeta a sua Neshama diante da presença divina. Você cruza o universo inteiro em milésimos e milésimos de segundo e se coloca na presença de quem?
Por isso que você sente aquele... Alguns acham que é frisson, não é frisson. Você sente a presença divina, mas na Neshama. Aí você fala, eu senti um calor, uma luz, porque sua Neshama se projetou, é como fosse uma viagem astral. Chegou até a presença do Criador. Os outros seres não. Inclusive, óbvio, deixa claro que eles têm que irem até lá e se apresentarem lá. Hanok também fala isso no seu livro, que tem um dia que todos os filhos se apresentam e ele via inúmeras luzes chegando até a plataforma do reino de Elohim, até o Shamaim. E eles se apresentavam ao Eterno. Então, naquela época, as coisas eram difíceis. Por isso que nosso Mashiach Yahushua, ele tinha que derramar o seu sangue para que abrisse os caminhos e o portal para que todos os filhos que o buscam, buscasse e se projetasse a quem? Ao Criador. Por isso que naquela época se era muito difícil ter um homem do Eterno, um homem de Elohim. Era muito difícil. Os profetas sofriam perseguições inúmeras, porque não era fácil ser profeta. Não era fácil você receber a palavra do Criador. Eles viviam constantemente isolados das comunidades. E mesmo assim eles eram perseguidos e mortos. Então, quando a gente está falando aqui de tudo isso que ocorreu no universo, você precisa entender que onde nós estamos é o lugar mais, entre aspas, distante. É o lugar mais difícil, é a periferia universal. Vocês estão compreendendo? Distante. Aqui, quem está aqui está sendo o quê? Provado. O próprio Eterno diz aqui na palavra, nós acabamos de ler, aqueles que foram o quê? Provados. Embranquecidos, lá em Apocalipse deixa claro isso. Então, nós precisamos entender, o Mashiach, quando ele vem abrir esse caminho, ele traz um caminho. Vocês estão compreendendo? Moshe sabia que nós não tínhamos caminho. Quando Moshe pergunta para o Yahweh no Monte Sinai e diz a ele, mostra-nos o caminho, porque não tinha caminho. O homem caminhava sobre a terra sem caminho, aprisionado nessa dimensão. Todos que morriam ficavam aprisionados nessa dimensão, na mansão dos mortos. Inclusive, Kefa disse, e Yahushua desceu até as regiões inferiores e pregou aos Ruah em prisão, aos espíritos em prisão, e Yahushua desce até o centro da terra. Ele diz aos Parushim, os Parushim perguntou, mas qual o sinal que tu nos dará? Ele diz, eu darei para vocês o sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no centro do ventre de um peixe. Eu passarei 3 dias e 3 noites no centro da terra. Então, os 3 dias que o Mashiach não ressuscitou, ele estava no centro da terra, como diz a palavra, pregando aos espíritos em prisão. Vocês estão compreendendo? Então, o Mashiach desce até a região mais inferior e prega aos espíritos em prisão. E prega também aos homens. E ele abre um caminho de salvação. Ele abre um caminho de salvação para que todas as pessoas que, quando elas o aceitam, elas são recebidas. Por isso que Rassatã faz de tudo para você cair. Porque você caindo, você não alcançará o quê? Você não alcança a salvação. Essa história que a pessoa cai, faz o que quer, porque vive na Rahamim, que ela pode... Não, isso é mentira. Tira isso da cabeça. Isso aí foi ilusão. Foi a mentira, mais uma pregação do diabo, inventada para enganar o ser humano. Nós temos a Rahamim, temos. Mas Rassatã peleja. Por que ele peleja tanto? Já que uma vez você está salvo, ele devia não se preocupar mais, sim ou não? Aceitou Yahushua, Mashiach, está redimido, então eu não me preocupo mais com essa Nefesh, porque ela está bem, eu não posso mais tocar nela. Ele tinha que ficar guardando os dele. Mas por que ele se preocupa a fazer você cair? Porque ele sabe que o pecado te faz se separar de quem?
O Eterno disse o quê? Os meus olhos não estão cegos, nem meus ouvidos surdos, nem meus braços atrofiados, para que não possa estender. Mas o que faz separação entre mim e vós são as vossas iniquidades. É a nossa iniquidade, é o nosso pecado que nos afasta do Criador. Então a gente precisa entender isso. E Yahushua desce até aqui, passa o que passou para depois a gente fazer o que a gente quer? Negativo. Ele vem dessas regiões inferiores para nos salvar. Para trazer a nós o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Derek, ele é a Emet, ele é a Raim. E Yahushua é isso. É o Derek, é a Raim, ele é a vida. Você precisa entender isso. Não existe outro caminho. Nenhum ser desses que estão aí no mundo, nenhum ser desses da religião A, B, C ou D, nenhuma dessas entidades que estão atuando no nosso universo, no nosso planeta, na nossa dimensão, te tem caminho de salvação. Nenhuma delas tem. Está acontecendo coisas, irmãos, no nosso mundo que vocês não fazem ideia. Você não faz ideia, vocês levam as coisas na brincadeira. Vocês ficam dando risadinha, com piadinha, com brincadeira. Você não faz ideia do que está acontecendo. Tem gente sumindo no planeta. Eu mostrei para vocês aquele filme que vocês assistiram aqui comigo, sim ou não? Tem gente sumindo, sendo levadas por essas entidades. Crianças sendo levadas de dentro do ventre da mãe. Crianças sendo levadas de dentro do ventre da mãe. Crianças sumindo do braço das mães enquanto a mãe estava amamentando. Esses demônios levam, aí eles falam que foram abduzidos. Eles levam, devoram, comem. Ou vocês acham que isso é mentira? Existem provas aí, gravadas em vídeo. E não é coisa de YouTube, não. É coisa que já chamou até a atenção de Hollywood. Você sabe por quê? Porque esses seres desses universos que se juntaram com Raça-Satã contra a raça humana, com inveja, porque nós não precisamos de se apresentar até o Yahweh, fazer uma viagem, pegar um veículo e chegar até lá. Nós apenas nos projetamos. E ele sabe que nós somos o equilíbrio da onde? Do universo. Eles sabem disso. Então o ódio deles contra a humanidade é muito maior do que vocês pensam. Para você ter uma ideia, aquele rapaz que trabalhava na CIA, o Snowden, vocês já ouviram falar dele? Que saiu de lá e resolveu denunciar as tramas dos Estados Unidos contra a Rússia, contra o governo do Brasil, que estava, inclusive, espionando a Dilma e uma série de coisas. Esse dia eu estava vendo ele falando numa entrevista. Aí o repórter perguntou para ele, o que você tem a dizer sobre a vida de alienígena na Terra? O que a CIA nos esconde? Aí ele falou, a CIA esconde muita coisa. Aí ele desenhou um mapa de onde muitos deles vivem dentro do nosso planeta, dando ordem ao governo americano para destruir a raça humana, para destruir a população, reduzir a população. E muitos deles que já estão no nosso meio como forma de homem, que é chamado híbridos. Habitam, são grandes governantes aí por mundo afora. E esse rapaz é uma fonte, é tanto que os Estados Unidos está doido para pegar ele de novo, ou provavelmente, se prender, ele vai ser fuzilado, vai ser executado. Ele pede asilo e nem o país quer dar asilo para ele. O único país que ofereceu asilo para ele, tentou, foi o Evo Morales.